aqueles que escolheram quem? Lembra a grande pergunta para Salomão? Escreva aí no chat. Sabedoria, filosofia ou dinheiro? Que foi que Salomão escolheu. Então, aos poucos que são filosóficos, não estou nem falando de filosofia clássica, estou falando de sapiência suprema. Esse entendimento não veio de ninguém. Esse entendimento é estudado pelos senhores do mundo em escolas herméticas filosóficas só para eles. Eles sabem e ocultam, e nós. Que coisa fantástica! O rio Nilo e os 7 chakras. Deus assinou ele, Deus fez ele. Eu já falei aqui com o Henry, não sei se ele está aí, sobre a pedra de Atlântida, o delta alienígena que Deus colocou, assentou no centro do mundo para estabelecer sua criação. O que dizer do Jardim do Éden? Uma terra que tem um simbolismo extraordinário que está presente nas suas regiões celestes, que é o seu cérebro, algo muito mais profundo e quântico, mas que também tem o seu registro físico do Yod He Vav He, os 4 rios. O centro do mundo que eu tenho vaticinado é o último império, hein? Presta bem atenção. Nós já falamos sobre isso, né? Mas nunca falamos que o rio Nilo é a espinha dorsal. Quem assistiu a trilogia 3 Serpentes? Quem assistiu? 3 domos, a barriga, o cérebro em 7 camadas, o dom. E as serpentes, o DNA, o esperma, espermatozoide e a espinha dorsal. A espinha tem quantas vértebras? Fala pra mim. Vamos ver quem se formou na Universidade de X aí. Quantas vértebras? 33. Que é o número da maestria, da formação suprema consciencial. Por isso Jesus 33 vértebras é a formação máxima. Hoje 18 anos é de maior, 21 anos é de maior, dependendo do país, mas na verdade o certo seria 33, que é quando você se forma de fato completamente. Mas olha que coisa extraordinária. O rio Nilo foi assinado por Deus na espinha dorsal de 33 vértebras, no caminho plural ufológico de 72 deuses, 72 nações, nos 7 chakras do corpo, como você pode ler comigo agora aí. Vamos ler? Você sabia que o rio Nilo no Egito tem o mesmo formato da coluna vertebral do ser humano? E que os diferentes templos que o cercam estão alinhados exatamente como nossos chakras? Emocionante. Veja, para você que está na igreja ou fora da igreja e que ainda acha que o que ensinamos é esoterismo, é seita, é heresia. Ei! Vamos ajudar eles? Vamos. Deus assinou o mundo com um delta tão importante que é a Atlântida, dos primeiros impérios da Terra. E a primeira pirâmide foi colocada por um homem que para os egípcios era Imhotep, que é a nossa aula 122 da Universidade de X, assista lá. Que para os gregos era Hermes Trismegisto, mas para os hebreus é um homem muito conhecido, que foi levado um disco voador num carro de fogo do Criador, Enoque. A partir dele e a partir desse centro do mundo, da história, nós temos ali toda a matéria-prima de entendimento. Mas deixa eu avançar aqui. A espinha dorsal é tida como serpente. E quando você vai visitar essa região, quem já foi para o Egito aí? Tem pacotes turísticos de viagem que visitam esses chakras, aí dá toda uma mistificação, não é? Para você ser abençoado, próspero, para você sair de lá com bons fluidos, boas energias. O fato é, eles visitam os 7 templos em cada chakra. Mas o que é que os egípcios sabiam? E esse lugar é chamado turisticamente de o caminho das serpentes.
A Belandinho, professora, está lembrando muito bem que os 22 caminhos da árvore da vida, que são as 22 dentro do alfabeto hebraico, mais as 10 sefirotes e mais a sefirote oculta da arte. Mas é muito mais do que isso. Vocês estão vendo ali a espinha dorsal, que é o rio Nilo, o Criador assinando ali, ó. Vocês estão vendo também os chakras. E em cada ponto de chakra tem um templo egípcio. Veja quão grande era a sabedoria dos egípcios e o quanto Deus se revelou para eles, como dizia Paulo lá em Romanos 2 e 3, a Bíblia da consciência. Mas é muito mais que isso. É o quê? O que está no título e o que está na minha mão aqui? Olha só, dois lados, os que mistificam isso daqui, achando que tem algum poder aqui, e os que ceticamente desprezam e satanizam isso daqui, sem saber que aqui está o rio Nilo, a espinha dorsal, os planetas, tudo. Mas veja, a Cabalá, gente, ela está no rio Nilo, gente. É a assinatura do Criador. Que grande revelar e que grande desmistificação. Olha só, que supremo isso. Fantástico demais. Olha só, essas imagens do jovem que diz que teve essas informações porque recebeu a consciência da urina. Não precisa disso. É só pegar na internet, é só estudar, materiais herméticos. Ele sabe e oculta, o nós revelamos. Agora veja, mas não é só isso, é mais do que isso. São os planetas que nós já falamos aqui. A Cabalá são os planetas, que são os chakras, que é o corpo humano, o espelho do micro e do macro. Mas tudo isso é tão perfeito geologicamente, geograficamente, quando a gente começa a estudar o rio Nilo, pelo amor de Deus. O detalhe de tudo, gente, o detalhe de tudo é o que Deus fez lá. O rio Nilo, veja que cada faraó deixou a sua marca, um templo, numa dessas posições. Aí tem essa ilustração aqui que deixa mais claro. Então vamos aqui, deixa eu até aumentar aqui para eu conseguir ler para com vocês. Olha lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Primeiro chakra, templo de Ísis, está vendo? Segundo chakra, templo de Sobek e Horus. Nós vamos fazer um avião só com passageiros ex-Egito, Grécia e Israel. Um dia a gente vai fazer isso. Eu já falei para vocês que um dia a gente vai fazer isso, antes que a GT venha, né? Mas eu quero fazer a África primeiro. B. Terceiro chakra, templo de Horus. Quarto chakra, templo de Karnak Amon-Ra. É o chakra oculto, templo de Luxor. Veja, Luxor. Quinto chakra, templo de Hathor. Chakra oculto, Osirion. Olha só. Sexto chakra, Saqqara. Chakra oculto, Serapeum. Sétimo chakra, grande pirâmide. E termina, olha que interessante, termina na grande pirâmide de Quéops. Isso é incrível. Quéops, chakra oculto, Esfinge. Lá no topo, vocês sabem, eu ensinei vocês no grau 134, 35, 36, um desses ali, que eu falei sobre os deltas do rio. Quando o rio desemboca no mar é chamado de delta geologicamente. Olha só que interessante. No delta, encontro das águas, no delta geológico, do lado do Sinai, do lado da Atlântida, e o fim do rio Nilo terminando, culminando nas três grandes pirâmides, na verdade, né? Nas três grandes pirâmides, mas principalmente Quéops. Olha isso, gente. O fluxo do rio Nilo até o mar Mediterrâneo. É ou não é fantástico? Isso sem falar que, se vocês observarem bem, tem uma árvore da vida ali, ó, 3 rios sextas, 3 rios, são
eu diria, caminhos do rio, 3 caminhos do rio Sextra, 3 caminhos Dextra. E no meio parece um candelabro, né? Como Deus assinou isso daqui fantasticamente, que é o que a gente chama de geometria sagrada. Agora, didaticamente, numa visão mais holística, os 7 chakras. Eu não sei se alguém de vocês já fez essa viagem. Se fizer, antes de nós, da Filosofia X, filme, mande para nós os trechos. Enfim, com o tempo eu quero trazer aqui, eu quero me aprofundar em arqueologia com vocês, e a gente fazer várias visitações. Hoje tem tudo na internet, não precisa nem ir para lá, né? Para quem não tem dinheiro, não tem condições, mas é fantástico uma vez só ir lá. Eu não vou ficar fazendo caravanas, nada disso. Uma vez ir lá e registrar esse momento extraordinário, gente. Que coisa boa. Vamos ler? No Antigo Egito, toda construção sagrada obedecia à ordem cósmica. Os sacerdotes eram sábios, engenheiros, arquitetos e dominavam a astronomia e a radiônica. A localização em cada detalhe era meticulosamente estudado. Eles eram guiados pelos deuses na edificação de seus santuários para que cada templo funcionasse como portal, atraindo e ancorando determinadas energias. Viu? Olha isso. Fantástico, né? Então esse lugar ali é chamado de Caminho da Serpente. Que lindo. Após milhares de anos, muitas de suas colunas e paredes estão em ruínas, mas a geometria sagrada usada pelos antigos construtores ainda hoje propicia que cada monumento seja um receptáculo de forças transformadoras por aqui os iluminadores. Além disso, os próprios egípcios afirmavam que tudo que existe nesse plano material possui a sua réplica viva em outra dimensão. Gente, pelo amor de Deus, olha o que é que os egípcios diziam, isso é revelar. Isso é revelar. Por quê? É o que o professor Paulo falou aos hebreus e aos gregos em Ivrim aos hebreus, capítulo 10 e 11. Natureza divina, natureza humana, e que tudo que há na matéria, que a Bíblia fala terrestre, a Bíblia original já vai falar, na linguagem certa. Tudo que é material é projeção do imaterial, é cópia do imaterial. E os egípcios já falavam isso, pelo amor de Deus, por isso eles já tinham essa concepção, por isso os planetas estão alinhados assim, por isso o corpo humano é feito assim, os chakras são feitos assim, o rio Nilo foi feito assim, e por isso eles fizeram os templos assim, por esse entendimento. Percebe? Meu Deus. Veja, gente, quão grande era o entendimento dos egípcios. Quão grande. Por isso, aqueles que em uma vida passada tiveram contato com esses templos, ao retornarem a esses lugares, se sentem tocados. A conexão com esses portais é restabelecida nos livros internos. Aqui é a parte mística de quem está vendendo o pacote turístico, né? Mas é fantástico demais. É fantástico demais. É ou não é? Olha aí, o centro do mundo. O Yod. O caminho da serpente é uma vivência que desenvolvo há 17 anos. Quem está vendo o pacote, falando aqui, nela o participante busca a cura em todos os níveis para chegar num objetivo. Esse objetivo é pessoal, podendo ser de ordem material e emocional sobre a própria espiritualidade. Então isso tinha ficado de fora, esse entendimento, essa revelação tão extraordinária. Hoje está incluída aqui, registrada nos acervos, na antologia da Universidade X, no programa Lux e Alex. Fantástico, né? Sim ou não?
Muito bom.